professores, professora, é um prazer estar aqui colaborando com a Secretaria Municipal de Natal, Secretaria Municipal de Educação de Natal, e com os professores e professoras da rede municipal também, representando aqui a Associação Bem Comum, trazendo aqui os resultados da avaliação de fluência leitora de 2025 e como podemos trabalhar esses dados, como podemos trabalhar esse resultado de fluência leitora no nosso dia a dia, em sala de aula, na gestão escolar, na coordenação pedagógica. Então, nós vamos trazer aqui, é claro que o tempo não dá para ser tão profundo, teoricamente, mas dá para trocarmos ideias, aprender uns com os outros e termos esse momento mais lúdico, mais dinâmico. Bom, sim, professora, pode ficar à vontade. Seu áudio. Avisando para todos os participantes que este mini curso está sendo gravado. Aos que entraram agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado, professora, pelo aviso. Então, professores, dado o tema, temos aqui dados que ensinam como utilizar as plataformas da avaliação PARC-CAED para fortalecer a fluência leitora no segundo ano. E a avaliação de fluência leitora, saída de 2025. Então, nós vamos discutir aqui um pouco sobre os resultados de entrada e de saída do ano de 2025 e vamos também discutir um pouco sobre os resultados de 2024. Vamos fazer um paralelo, uma comparação entre esses resultados e vamos também discutir e aprender uns com os outros sobre práticas pedagógicas, como poder melhorar em sala de aula para que os nossos estudantes eles avancem nos níveis de fluência leitora. Então, pode passar, por favor, Osivan. Vamos fazer também um combinado aqui, né, entre nós, que se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, podem interromper e falar a dúvida para a gente também tirar essa dúvida já no próprio momento, tá? Não vamos deixar tudo para o final. Podem ir interrompendo à medida que for apresentando, podem ir interrompendo, levantando a mão que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Bom, em uma apresentação, o minicurso tem este tema, com foco no uso pedagógico dos dados da avaliação de fluência leitora de saída de 2025 como estratégia para qualificar o processo de alfabetização. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos integrado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que materializa a política territorial que é chamada de ProAlfa. Então, o ProAlfa está no território do Rio Grande do Norte e também em todos os municípios desse estado, trazendo a alfabetização para as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. Designamos assim como chamado idade certa, né? Crianças alfabetizadas na idade certa. Essa avaliação de fluência leitora, ela está em parceria com a Associação Bem Comum, junto com o Estado, e em regime de colaboração com os municípios, para fortalecer a prática pedagógica, para fortalecer correções de rota, para fortalecer a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes, oferecido aí pela plataforma PARC-CAED. Então, o minicurso propõe reflexões e práticas que auxiliam professores e gestores no planejamento de intervenção pedagógica mais assertiva, contribuindo para o desenvolvimento da fluência leitora dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental. Pode passar, por favor? Bom, trouxe aqui para a gente entender um pouco sobre as diversas plataformas que a PARC e o CAED, ou a Associação Bem Comum e o CAED, trazem para discutirmos os dados, para discutirmos os resultados das avaliações de fluência leitora, avaliação externa. E aqui nós temos, por exemplo, a nível de município, nós temos o Power BI. O Power BI faz uma compilação de todos esses dados e traz esses resultados em formato de dashboards ou de gráficos, né? Então, esse é o primeiro a nível de município. Então, o município tem acesso, cada município com a sua senha, o município tem acesso.
junto com o dirigente municipal, junto com os articuladores, né, junto com o público da Secretaria Municipal de Educação. E nós temos também a plataforma Parque CAED. Essa plataforma Parque CAED é uma plataforma que vai a nível de estudante. Então, esta plataforma, o professor consegue ter acesso por meio do seu CPF cadastrado, e ele consegue entrar e visualizar os resultados dos seus estudantes, tanto para as avaliações de entrada, quanto para as avaliações de saída da avaliação de fluência leitura. Vale destacar que o papel da avaliação de fluência de saída é avaliar o ciclo de alfabetização e recompor a aprendizagem do terceiro ano. Então, quando nós falamos de avaliação de fluência leitora, estamos falando de todo o ensino básico, né? Nós estamos falando aí do ensino fundamental, desde o ensino fundamental até o ensino médio, quando o estudante ele tem a consolidação da alfabetização no segundo ano, ou seja, quando ele consegue sair do segundo ano lendo, ele consegue, por exemplo, ter melhores desempenhos durante toda a sua trajetória de estudante no ensino básico, né? E aqui, por exemplo, pode passar, por favor, Rosivan. E aqui nós trazemos o que é a fluência leitora. A fluência leitora, ela refere-se à habilidade do leitor em desenvolver controle sobre os elementos superficiais do processamento textual, de maneira que ele consegue pôr foco em entender os sentidos mais profundos que emergem do texto. Ela é uma ponte para a compreensão. Então, de maneira simplificada, nós podemos dizer que ler com fluência é ler sem esforço, é reconhecer as palavras rapidamente, é ter automaticidade, né, também. Mas não somente a automaticidade. Quando nós nos referimos à fluência leitora, nós estamos também nos referindo a 3 elementos essenciais. Há 2 elementos essenciais além da automaticidade, que é a precisão, a automaticidade, como já falado, e a prosódia, né? Então, não é só a fluência leitora, não é somente o aluno ou o estudante ele ler de forma rápida, mas é respeitar, por exemplo, a prosódia, respeitar, por exemplo, as pontuações, entender o que se está lendo. Então, a fluência leitora refere-se basicamente a isto. Pode passar, por favor? O que seria a automaticidade? Seria o número de palavras lidas corretamente por minuto. Então, a avaliação de fluência leitora, ela é feita através de um aplicativo, o aplicativo do CAED, e nesse aplicativo o estudante tem 1 minuto para poder ler um texto que é designado para as escolas, para esses estudantes, e a maior quantidade de palavras lidas por esses estudantes vai agrupá-los em níveis de leitura, né? Então, isso que nós precisamos entender. A automaticidade é o número de palavras lidas corretamente por minuto, a precisão é a habilidade de reconhecer ou decodificar as palavras corretamente, e a prosódia, que é o ritmo e a entonação da leitura, a capacidade de ler com expressividade. Então, nós temos esses 3 elementos que são essenciais para a avaliação de fluência leitora. Pode passar, por favor? De acordo com o painel nacional de leitura, a fluência é um dos 5 componentes essenciais do processo de alfabetização. Então, estão incluídos aí na rotina pedagógica, juntos aos outros, além da fluência leitora, mais 4 componentes essenciais, a saber, a consciência fonológica, o princípio alfabético, além da fluência leitora, o vocabulário e a compreensão. O que seria a consciência fonológica? É a habilidade abrangente que inclui identificar e manipular atenciosamente unidades da linguagem oral, como palavras, sílabas e fonemas. Sim. Posso colocar assim, professora? Professor ou professora, deixa eu ver aqui. Eu acho que seja professor, né? Arimateia. É a plataforma Parque CAED e o Power BI. Vou já digitar, tá bom?
o princípio alfabético, que é o conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do alfabeto. Nós temos a fluência leitora, que é a habilidade de reconhecer automaticamente, sem esforço de decodificação, e ler as palavras, estabelecendo conexões entre elas e dando sentido do texto. Muito bem, professor Arimatea, muito obrigado. O vocabulário, que é a habilidade de entender, receptivo e usar expressivo as palavras para adquirir e dar significado. E o último elemento essencial, o último componente essencial para ser incluído na rotina pedagógica, que é a compreensão. Complexo processo cognitivo que envolve a interação entre o leitor e o texto, mediado e facilitado pela fluência, para construir significado. Pode passar, por favor? Então, aqui, adentrando especificamente nos perfis de leitores em uma escala de fluência leitora, nós temos 3 perfis para vários níveis. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos o perfil de pré-leitor, nós temos o perfil de leitor iniciante e temos o perfil de leitor fluente. Para os níveis, nós temos 4 níveis dentro de pré-leitor. Dentro dos pré-leitores, nós temos o nível 1, o nível 2, nível 3 e o nível 4, que é o pré-leitor chamado, conhecidos pré-leitor 1, pré-leitor 2, pré-leitor 3 e pré-leitor 4. Quando é que os estudantes, dentro da fluência leitora, conforme o teste que eles fazem de fluência leitora, que eles são agrupados dentro desses níveis? Para um estudante ser caracterizado como pré-leitor nível 1, o estudante não leu ou reconhece letras, mas não as associa à pauta sonora da palavra. Então, ele está chegando ali do primeiro ano, por exemplo, do primeiro ano do ensino fundamental, e ele não consegue reconhecer letras, né? Ele não consegue conhecer letras. Então, o estudante não lê. Para ele ser agrupado dentro do nível pré-leitor 2, o estudante reconhece letras e soletra, ou soletra, né? Para ele ser agrupado dentro do nível pré-leitor 3, o estudante leu silabando, eventualmente cometeu desvios na leitura silabada. Então, o que acontece? Ele lê silabando. Ele conhece as letras, ele conhece as sílabas e ele lê silabando. Para o estudante ser considerado pré-leitor nível 4, o estudante leu corretamente até 10 palavras conhecidas e 5 palavras possivelmente desconhecidas em 1 minuto, no tempo de 1 minuto. Então, para ele ser considerado pré-leitor nível 4, ele precisa ler pelo menos do texto 10 palavras conhecidas e 5 palavras possivelmente desconhecidas, que é dentro do teste da avaliação de fluência leitura. Para um estudante ser considerado leitor iniciante, o estudante leu 11 ou mais palavras e 6 ou mais possíveis palavras desconhecidas. Esses estudantes leem palavras em pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada em um padrão de leitura silabada. O leitor fluente, por sua vez, ele consegue ler o texto e o estudante ler mais de 65 palavras com uma taxa de pelo menos 90% de precisão. Então, esses estudantes já vencem os desafios relacionados à decodificação das palavras e, por isso, leem de modo mais fluente, mais automático. Então, nós temos aqui os perfis de leitores e nós temos os níveis que esses alunos eles são agrupados dentro desses níveis. Dúvidas até aqui, professores? Está tranquilo? Então, vamos seguir. Pode passar, por favor. Aqui, trouxemos, por exemplo, o resultado geral de saída de 2024 e saída de 2025 da rede municipal de Natal. Então, nós temos aqui, por exemplo, a taxa de participação dos estudantes que fizeram a avaliação de fluência leitura na saída de 2024 e na saída de 2025, fazendo uma comparação. Então, nós temos aqui, por exemplo, que a taxa de participação na saída de 2024 foi de 71,3%,
Já na saída de 2025, tivemos o quantitativo de 88,9% de participação. Então, isso aí foi um acréscimo de 17,3% de participação, sendo a mais avaliados 493 estudantes. Houve um aumento considerável da taxa de participação e do número absoluto de alunos avaliados. Pode passar, por favor? Aqui trouxemos uma visão amplificada sobre os perfis de leitores dos estudantes que compõem a rede municipal de Natal. Então, por exemplo, nós temos aqui, no perfil de pré-leitor, nós temos 55% de estudantes. Então, do total de estudantes que fizeram a avaliação de fluência leitora, 55% desses estudantes são caracterizados dentro do nível pré-leitor. Então, estudantes que estão dentro do nível 1, 2, 3 e 4 estão agrupados dentro do perfil pré-leitor, caracterizando-se por 55%, sendo um total de 1.733 crianças que são consideradas pré-leitoras. Já dentro do perfil leitor iniciante, temos um total de 31%, ou seja, de crianças que conseguem ler palavras, um total de 969 crianças. Já leitores fluentes, que leem de forma mais automática, de forma mais fluida, nós temos aí 14%, que são 451 crianças. Totalizando o perfil de leitores, nós temos aí 45% de crianças que conseguem ser leitoras, que caracteriza-se aí por 1.420 crianças. Então, nós temos uma taxa de participação de 88,9% de participação, sendo previstos 3.545 crianças e sendo avaliadas 3.153 crianças. O município de Natal, por exemplo, a rede municipal, tem um IFL, que é o Índice de Fluência Leitora, de 4,8. Esse índice de fluência leitora ele é calculado conforme os perfis dos estudantes que estão agrupados dentro dos níveis de pré-leitores, de leitores iniciantes e leitores fluentes, e é calculado conforme pesos. Então, se faz esse cálculo, e então esse cálculo ele é trazido o resultado de índice de fluência leitora. Esse índice ele vai de 0 até 10, então nós vemos aqui, por exemplo, que a rede municipal, o IFL da rede municipal é de 4,8. Nós temos aqui que o pré-leitor 1, aquele que não leu, são 9% desses estudantes, sendo 295 estudantes. No nível pré-leitor 2, que são aqueles que soletraram, são 7% do total, sendo 222 crianças consideradas pré-leitor nível 2. Do total de crianças avaliadas, estão dentro de 4% no nível pré-leitor 3, sendo 114 crianças, e no nível de pré-leitor 4, aqueles que leram até 10 palavras, 35%, sendo 1.102 crianças. Então, nós temos aqui os níveis de pré-leitores e as crianças que são leitoras, totalizando aí, no todo, aí, 100% das crianças que fizeram a avaliação de fluência leitura. Pode passar, por favor? Aqui, trouxemos o resultado geral de saída de 2024 e saída de 2025 da rede pública estadual. Então, a rede pública ela é caracterizada tanto pela rede municipal quanto pela rede estadual do estado. Então, essas redes caracterizam-se por rede pública. Então, trouxemos aqui um mapa. Se nós formos observar, por exemplo, a saída de 2024, que é esse primeiro mapa, esse mais acima, nós vamos observar que as cores elas são mais claras. Esse verde ele está em tom mais claro e aparece em alguns municípios, por exemplo, na cor amarela. Quando nós observamos essas cores, por exemplo, a cor amarela, a cor verde mais clara e a cor verde mais escura, elas não estão aí aleatoriamente. Elas estão aí conforme o nível de IFL desses municípios. Então, por exemplo, municípios que estão entre 3 e 3,99, são esses amarelos mais vívidos.
Os municípios entre 4 e 4,99 são esse verde mais clarinho. Os municípios entre 5 e 5,99 são esses verdes mais mediano, que é o que está aí mais evidente. E entre 6 e 7,99, o IFL, nós temos esses verdes mais escuros. Então, nós temos aí a caracterização por cores. Quando nós passamos para observar o segundo mapa, por exemplo, nós percebemos que o índice de fluência leitora estadual cresce, passa de 4,7 para 4,5 e, consequentemente, os municípios que estavam na cor amarela, ou seja, entre o nível 3 e 3,99, desaparecem do mapa. Né? Então, isso significa um ponto positivo, isso significa que a rede pública estadual avançou no índice de fluência leitora, dando aí espaço para as cores mais verdes claras, né? Que está aí, por exemplo, entre 4 e 4,99. E muitos dos municípios que estavam verdes mais claros ou verde mediano passaram para o verde mais escuro, atingindo o IFL, o índice de fluência leitora, entre 6 e 7,99. Então, nós temos aí um avanço no IFL da rede pública do estado do Rio Grande do Norte. Pode passar, por favor. Trazendo em contexto os resultados do estado da rede pública, por exemplo, trouxemos também um resultado contextual, regional, do indicador socioeconômico da rede pública regional da primeira DIREC, de Natal. Então, aqui, por exemplo, nós podemos observar que o percentual dos níveis de fluência leitora por indicador socioeconômico e há também o total de alunos avaliados por indicador socioeconômico. Então, desse total de alunos da primeira DIREC que foram avaliados por indicador socioeconômico, onde concentra-se a maior parte desses estudantes dentro desses níveis? Lembrando, o MEC estabelece 8 níveis para caracterizar o indicador socioeconômico. Quanto maior é o nível socioeconômico do estudante, significa que são fatores como escolaridade dos pais, bens da família, condições de moradia e acesso a serviços básicos, são mais abrangentes para esses grupos que estão mais acima desses níveis. Quando nós baixamos, por exemplo, nos níveis de indicador socioeconômico, significa que fica mais difícil o acesso a esses fatores. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, que a maior quantidade de estudantes dentro da regional de Natal, nós temos 4.196 estudantes que estão no nível 4 do indicador socioeconômico. E nós temos, em segundo aí, que é o nível 3. Né? Então, no nível 3 também nós temos 830 crianças que estão no nível 3 do indicador socioeconômico. Quando nós nos debruçamos para os percentuais dos níveis de fluência leitora por indicador socioeconômico, ou seja, das crianças que conseguem ler dentro da fluência e onde elas estão caracterizadas ou agrupadas no indicador socioeconômico, nós observamos que a maioria dos estudantes leitoras estão no nível 5 do indicador socioeconômico. Em comparação, nós temos o nível 2 dos estudantes que agrupam o maior número de crianças pré-leitoras, com 67%, e com 33% de crianças leitoras dentro do nível 2. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma disparidade entre os indicadores, o indicador socioeconômico entre essas crianças que estão na primeira DIREC. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o INSE, ou seja, o indicador socioeconômico, não mede aprendizagem nem qualidade da escola. Ele ajuda a entender o contexto social dos estudantes para que os gestores escolares, gestores públicos, o professor, ele possa, de certa forma, desenvolver políticas públicas, ele possa desenvolver práticas que traga a equidade para esses estudantes, né? Que traga a equidade para o grupo. Dúvidas até aqui, professores? Tudo bem até aqui?
Pode falar, professor? Professor Cláudio Felipe, a professora Isa Maria Pereira Oliveira tem um questionamento. Ela pergunta: esse índice avaliado, alcançado, é considerado satisfatório? No caso, a professora refere-se ao índice do IFL, ao índice de influência leitora, ou ao indicador socioeconômico? Pode falar, professor. Eu vou aguardar a professora enviar aqui se ela está se referindo ao índice de influência leitora, que é o que eu imagino, que é o IFL, ou se ela se refere ao indicador socioeconômico. Mas já trazendo uma reflexão, por exemplo, sobre o índice de influência leitora, nós vamos observar. Pode falar, professora Isa. Ela se refere à influência leitora. É influência leitora. E a muito possibilidade desses quadros serem mostrados assim O áudio está fechado, professor. A possibilidade dessa apresentação desse slide ser mais perto, de forma que favoreça a leitura aqui da gente, que está bem miudinho. O Rosivan, ele pode responder isso melhor que eu. Eu não estou projetando, eu não sei mesmo. Mas ele pode responder sobre isso. Mas quanto ao índice de fluência leitora, mas depois a gente pode disponibilizar também os slides, tá, professora? A gente pode, na verdade, os articuladores municipais depois também vão ter esse acompanhamento, né, dentro das escolas, por exemplo. Então, isso vai ser, de certa forma, trazido para o contexto escolar, tá? Não se preocupe quanto a isso. Quanto ao índice de fluência leitora, nós vamos observar mais à frente, nos slides, por exemplo, quais foram as vantagens do município de Natal, por exemplo, da rede municipal de Natal, por exemplo, diante do índice de fluência leitora, né? Então, desde já também vou até parabenizar já os professores que aqui estão, que colaboraram para que esse resultado avançasse também. Nós vamos observar uma comparação entre saída de 2024 com saída de 2025 e como os estudantes que chegaram em 2025 e como esses estudantes saíram em 2025. Nós vamos fazer essa comparação e com certeza essa dúvida vai ser bem sanada. Tá, professora? Muito obrigado pela pergunta e pela colaboração. Pode passar, por favor. Bom, professores, aqui trouxemos o resultado geral. Aqui, por exemplo, a gente já consegue ter uma ideia, professora Isa Maria, sobre se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu deixo na nossa própria reflexão, ou na nossa própria cognição, porque, de certa forma, cada professor conhece o contexto de sua sala de aula, conhece os seus estudantes, cada gestor escolar conhece a sua escola, né, conhece o seu território, cada gestor público municipal em regime de colaboração conhece o território do seu município, né? Então eu deixo aqui na nossa própria reflexão, na nossa própria cognição, mas a gente já consegue observar aqui, por exemplo, uma coisa muito boa, né? O que seria? Pode falar, professora Isa. Eu vou até me apresentar, porque eu sou professora na sala de recursos multifuncional, portanto, dos alunos com deficiência ou com limitações de aprendizagem e outros transtornos. Então, a gente, pelo menos na escola que eu trabalho, a gente não tinha muito acesso ao funcionamento dessas avaliações, até porque a maioria desses alunos, eles ficavam de fora dessa avaliação. Tanto é que, a meu ver, eu não considerei essa avaliação, de uma certa forma, inclusiva. E por isso que eu estou assim, com esse interesse de me inteirar sobre essa questão. Que a gente sabe que, quando essas avaliações chegam, elas não levam em consideração esses estudantes do público-alvo da educação especial, né? E aí eu questiono, assim, com relação aos resultados, né? Esses percentuais.
eles estão incluídos, eles não estão incluídos, então são coisas assim, quando você pergunta assim, alguma dúvida, aqui eu tenho milhares de dúvidas, se eu for colocar as dúvidas aqui, mas de qualquer forma está sendo esclarecedora na medida do possível, viu? Muito obrigado, professora Isa, por sua participação e sua colaboração. É sempre muito importante os questionamentos, porque leva-nos a refletir, né? Então, de certa forma, as avaliações externas, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação aqui, por exemplo, com o CIMAIS Alpha, por exemplo, né, que está diretamente ligado com o grupo do segundo ano do ensino fundamental, né? O CIMAIS Alpha, por exemplo, para que o estudante PCD, né, consiga participar, por exemplo, da avaliação externa do Estado, precisa ser colocado, por exemplo, qual é a dificuldade, qual é a necessidade que esse estudante tem especificamente, né? Qual é a deficiência, qual é essa necessidade especificamente que o estudante tem, por exemplo, para que possa ser disponibilizado. Por exemplo, o estudante, ele ele é cego, né? Ele é portador, ele tem aí a cegueira. Mas e aí vai ser disponibilizado, por exemplo, o Braille, né, para que a criança, por exemplo, tenha acesso a essa avaliação. Se a criança possui aí, tem aí a surdez, né? Então, por exemplo, essa criança, ele vai ter intérprete, né? Então, de certa forma, como a fluência leitora está diretamente ligada ao modo da automaticidade, né, de leitura mesmo, então são especificidades que, de certa forma, precisam, de certa forma, serem refletidas realmente sobre as especificidades e as necessidades de cada estudante, especificamente para que a avaliação possa ser adaptada para elas, né? E não que elas sejam adaptadas à avaliação, né? Mas para que a avaliação seja adaptada a elas. Então, isso nos limita um pouco ainda, professora, confesso, mas é algo que realmente ainda está em reflexão, é algo que ainda está o Estado e outros parceiros também estão, de certa forma, correndo atrás dessas reflexões para adquirirem respostas para isso, sabe? E como lidar com tudo isso. Então, é algo que eu realmente não consigo lhe responder profundamente, porque, de certa forma, a gente não consegue visualizar nos dados, né? A gente não tem esses estudantes, por exemplo, inclusos nesses dados, mas é algo a se refletir sim, é algo que a gente pode, de certa forma, também levar para o Estado, a gente pode levar também para a Associação Bem Comum os questionamentos, as inquietações, as reflexões, as sugestões, que de certa forma são sempre muito válidas, e à medida que o tempo passa, a gente vai sempre adaptando e sempre também melhorando, né? Sempre trazendo coisas boas e melhorando sempre. Obrigada, professor. Então, aqui, voltando ao seu questionamento inicial, por exemplo, se esse FL ele é bom ou ele é ruim sobre a rede municipal, é importante nós destacarmos aqui o seguinte, 2024 em saída, por exemplo, como os alunos de 2024 que fizeram a avaliação de saída, eles estavam saindo de 2024. Nós vemos aqui que no pré-leitor 1, ou seja, aqueles estudantes que não conhecem letras, eram 13% do total de crianças que foram avaliadas. No nível 2, eram 9%. No nível 3, 6%. No nível 4, 19%. Como leitores iniciantes, 42%. E como leitores fluentes, 10%. Quando a gente parte para a saída de 2025, que eram os estudantes que estavam, por exemplo, no segundo ano de 2024, aliás, o outro grupo de estudantes que não era de 2024, na saída de 2025, por exemplo, nós vemos que esse número de crianças que eram pré-leitor nível 1 baixa para 9%, de 9% da saída de 2024 passa para 7% em 2025, e pré-leitor nível 3, que eram 6% em 2024, passa para entre a faixa de 1% e 3% do pré-leitor nível 3, né? Uma coisa interessante a ser notado é que a margem do gráfico aí, por exemplo, de pré-leitor nível 4, ela aumenta na saída de 2025, significando que estudantes que estavam não conhecendo letras, por exemplo,
eles agora podem estar classificados ou no nível de pré-leitor nível 4, ou iniciantes ou fluentes. Nós vamos ver essa conversão logo após. E nós temos aí, por exemplo, na saída que 31% de crianças iniciantes, 31% são considerados leitores iniciantes e 14% leitores fluentes. Quando nós observamos a variação entre leitores iniciantes mais leitores fluentes, que é o grupo de leitores, nós observamos que há uma variação entre uma saída e outra. Entre a saída de 2024 e a saída de 2025, houve uma variação de 7 pontos percentuais. Contudo, nós observamos também que o número de pré-leitores 1, 2 e 3 cai consideravelmente, 20%, 20%, ou seja, 20 pontos percentuais, e aumenta 4% de crianças fluentes. Então, nós temos aí uma margem reflexiva, por exemplo, de que baixou o número de leitores iniciantes mais fluentes, mas, consequentemente, também aumentou, houve um avanço no percentual de fluentes, de leitores fluentes, de 4 pontos percentuais. E o IFL, que é o Índice de Fluência Leitora, na saída de 2024 era de 4,6, e já na saída de 2025 é de 4,8. Então, houve aí um aumento do IFL em 0,2. Pode passar, por favor? No resultado geral, e aí nós observamos saída de 2024, saída de 2025, e agora nós vamos observar, por exemplo, a entrada de 2025 e a saída de 2025. Como os estudantes que chegaram na rede pública municipal de ensino no segundo ano entraram e como eles saíram para a avaliação de fluência leitora na rede municipal. Observamos que na entrada as crianças chegaram agrupadas em 15% no nível 1 de pré-leitores, aqueles que não conhecem palavras ou que não conhecem letras, por exemplo, que não conseguiam ler, 16% no nível 2, entre 1% e 3% aí no nível 3, 44% no nível 4, 18% no iniciante e entre 1 ou 2 aí, por exemplo, no fluente. Quando nós saímos em 2025, quando essas crianças saem em 2025, qual é o percentual dessas mesmas crianças que foram avaliadas por meio da fluência leitora? De 15% no nível 1, nós passamos para 9%, ou seja, houve uma queda drástica em crianças que não conheciam letras. Então, isso significa que houve um avanço, que crianças conseguiram avançar no processo de leitura. 16% que era na entrada, ficou 7% na saída, 44% que era de pré-leitor 4, passaram a 35%, significando que o número de leitores entre iniciantes e fluentes aumentou consideravelmente, ou mais que o dobro. Então, nós temos aqui, por exemplo, um panorama geral de aumento de 23,79 pontos percentuais de leitores iniciantes e mais fluentes entre as edições de entrada e de saída de 2025. Isso significa que os professores da rede municipal de Natal estão fazendo um bom trabalho, os gestores escolares estão fazendo um bom trabalho, os articuladores municipais, a gestão pública municipal está fazendo um bom trabalho, aumentando o número de iniciantes mais fluentes entre entrada e saída de 2025. Então, eu já vou até aqui colocar um aplausozinho aqui para os professores que estão aqui na sala, tá? Aplauso para vocês. Que, em comparação a 2024, esse avanço foi somente de 22,93 pontos percentuais. Então, nós temos aí, por exemplo, um aumento até no próprio avanço de pontos percentuais entre leitores iniciantes e leitores fluentes. Pode passar, por favor? Aqui nós temos um gráfico, que ele é um gráfico de conversão de leitores, né, para identificar como os estudantes que fizeram a avaliação de entrada, como eles estavam saindo, por exemplo, na avaliação de saída de 2025. Então, nós temos que, em 2025, para cada 10 crianças que iniciaram o ano como leitores iniciantes, 5, ou seja, metade dessas crianças, se tornaram leitores fluentes. Então, houve um avanço na aprendizagem dos estudantes, né, na leitura.
dentre as que iniciaram o ano lendo sílabas ou palavras, como são o caso dos pré-leitores 3 ou 4, cerca de 6 a cada 10 tornaram-se leitores iniciantes ou fluentes, dentre aquelas com mais dificuldades, no caso, que são os pré-leitores nível 1 e nível 2, menos de 2 a cada 10 tornaram-se leitoras ao final do ano. Então, precisa-se desse olhar mais compreensível, precisa-se desse olhar mais pedagógico, de ação pedagógica para esses estudantes de pré-leitores 1 e pré-leitores 2, para que eles possam avançar na fluência leitora. Então, nós temos aqui esse gráfico de conversão do seguinte: de todos os estudantes que iniciaram um ano como leitores fluentes, desse total de leitores fluentes, 100% permaneceram leitores fluentes, ou seja, não regrediram, continuaram leitores fluentes. Do total de crianças que iniciaram o ano como leitores iniciantes, já respondo a pergunta, professora. Quanto aos estudantes que iniciaram o ano como leitores iniciantes, nós temos aí, por exemplo, que 40 e... Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico, rapidinho. Só para enxergar mesmo o gráfico aqui, enxergar aqui os números. 48% permaneceram leitores iniciantes e 52% avançaram para leitores fluentes. Dos pré-leitores nível 4, que iniciaram o ano como pré-leitores nível 4, 41% permaneceram como pré-leitores nível 4, 50% avançaram para iniciantes e 9% avançaram para fluentes. Dos pré-leitores nível 3, 6% permaneceram, 27% avançaram para o pré-leitor nível 4, 61% para iniciantes e 5% para fluentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, um grande avanço entre os pré-leitores nível 3 e leitores iniciantes. Dos pré-leitores nível 2, 16% permaneceram no nível 2, 9% avançaram para o 3, 55% para o 4, 18% para iniciante e 1% terminou o ano como leitor fluente. Dos pré-leitores nível 1, aqueles que não conheciam letras, por exemplo, 19% permaneceram como leitores, como pré-leitores nível 1, 10% avançaram para o nível 2, 5% para o nível 3, 51% avançaram para o nível 4, que é consideravelmente muito bom, 13% avançaram para o leitor iniciante e 1% foi direto para como leitor fluente, né? Então, isso aqui é bem interessante de ser notado. Deixa eu ver aqui só a pergunta da professora. Quanto à aplicação dessas avaliações que propõem o preenchimento de gabaritos, quando os estudantes não têm esse domínio demandado, a intervenção dos professores para tal preenchimento. Deixa eu ler se eu entendi. Quanto à aplicação dessas avaliações que propõem o preenchimento de gabaritos, quando os estudantes não têm esse domínio demandado, a intervenção dos professores para tal preenchimento, isso garante a lisura dos resultados? Eu não sei se eu entendi. Demandando a intervenção dos professores. Pode fazer a sua pergunta, professora, por favor, só para eu entender. O que se observa, o que foi observado, é que até do primeiro ao terceiro ano, se eu não me engano, não sei se chegou ao quarto, os professores era quem respondia os gabaritos, certo? Então, a questão é em cima disso aí. Isso garante que essas respostas, né, foram exatamente as respostas dadas pelos alunos. Isso garante que os alunos responderam todas as questões. São algumas questões que ficam assim, que deixam dúvidas quanto como é que diz, a veracidade desses resultados, né? Quanto à lisura deles. Compreendido, professora. Muito obrigado pela pergunta. Aqui na avaliação de fluência leitora, por exemplo, nós não temos um gabarito. Na avaliação de fluência leitora, como é que funciona? Há um aplicativo
que é do CAED, por exemplo. Nesse aplicativo, os alunos são enturmados, né? Os alunos são enturmados pelo gestor escolar e pelo professor. E esses estudantes, eles vão fazer a leitura de um texto, né? A leitura de palavras conhecidas e de palavras não conhecidas, pseudopalavras. E essa leitura, ela vai ser diretamente pelo próprio aplicativo, que vai ser enviado para o CAED, né, onde será analisado e será... e aí esses estudantes, após o fechamento disso, esses estudantes serão agrupados ou alocados dentro dos níveis de leitura. Se eles são pré-leitores, se eles são leitores iniciantes ou se eles são leitores fluentes, né? Aqui, por exemplo, nós não temos um gabarito especificamente. Exatamente, professora Daniela, muito obrigada. Realmente, como eu falei, assim, eu não estou muito inteirada, até porque foram tantas as avaliações, né? Uma avaliação em cima da outra, várias avaliações, e aí a gente não... Quem não está no processo de aplicação, como o professor da sala de recurso multifuncional, aí fica sem esse conhecimento. Vá me desculpando aí de ter perguntado coisas indevidas, mas foram avaliações demais, né? A gente perde totalmente a identidade da escola, como é que a gente chama assim, os programas, os projetos próprio elaborado por professor, porque hoje a gente vive num contexto assim bem complexo na educação. Me desculpe, viu? Não, professora Isa, nenhum problema. É muito bom trazer aqui, por exemplo, as perguntas, porque a gente vai se inteirando mesmo sobre aquilo que a gente, de certa forma, conhece, a gente traz sugestões, a gente traz questionamentos, e o que a gente não conhece, a gente aprende, né? Então, é muito bom trazer sempre intervenções. Professora Vânia, pode ficar à vontade. A professora Daniele está também fazendo um questionamento. Pode falar, professora Daniele. Eu entendi que a professora Daniela colocou aqui que essa prova é realizada apenas com o segundo ano. Ela está afirmando aqui que essa prova ela não tem um gabarito, né? Que é apenas com o segundo ano. Professora Daniela, a senhora quer comentar? Quer comentar alguma coisa, professora Daniela? E a professora Isabelle também está fazendo um comentário. Está perguntando se é gravado no próprio aplicativo e se não tem como o professor intervir. Boa tarde. Não, na questão meu eu não pedi para falar, não. Foi realmente, eu fiz só a afirmação que, no caso da prova que está sendo falada aqui, né, está sendo mostrado os índices, é apenas dos segundos anos, aplicado apenas com os segundos anos. Isso mesmo, muito obrigado, professora. A professora Isabelle também, né, está afirmando que, de certa forma, não tem como o professor realmente intervir e que a leitura é diretamente ligada ao próprio estudante. É isso mesmo, como nós discutimos, como nós falamos, né? Espero ter sanado sua dúvida, professora Isa. E quando tiver questionamento, pode trazer para a gente discutir mesmo, viu? Aqui é uma sala para a gente discutir isso mesmo. Sim, muito obrigada. Estou aprendendo. Muito bom. Pode passar, por favor? Bom, aqui nós temos um resultado geral da desigualdade entre as escolas do município de Natal, entre 2024 e 2025. Se nós observarmos, por exemplo, nós precisamos entender como os resultados das escolas, pelo índice de fluência leitora, estão dispersos. Cada ponto nesse gráfico é uma escola que estão organizadas nos quartis, formando essa caixa. Quanto maior a caixa, ou maior o intervalo interquartil, maior a desigualdade entre as escolas, ou seja, o IFL das melhores escolas estão muito distantes das menores. O objetivo é que, a cada edição, a caixa se desloque para cima e diminua de amplitude, o que significa que o resultado médio do IFL cresceu e a distância entre as escolas diminuiu. Ou seja, vamos trazer uma reflexão sobre esse slide aqui, o que é que acontece. Nós temos duas caixas de quartis. Essas duas caixas, por exemplo, ela está trazendo
cada pontinho verde aí, amarelo, e um laranja na saída de 2024, por exemplo, que são as escolas. Então, quando nós observamos, por exemplo, nós estamos observando que o índice de fluência leitora de algumas escolas está acima da média, e algumas estão abaixo da média. Isso demonstra praticamente que há uma desigualdade entre as escolas. Mas quando nós observamos, por exemplo, a saída de 2025, nós observamos que a Caixa ela está um pouco superior à de 2024. Isso significa que o índice de fluência leitora dos estudantes aumentou, subiu um pouco, mas também nós observamos, onde está aí circulado, que algumas escolas avançaram além do que foi sugerido. Ou seja, se era para a escola chegar, por exemplo, no nível 7 de fluência leitora, por exemplo, no IFL, ela passou aí de 7. Né? Então, ela foi além. O que demonstra, por exemplo, também uma desigualdade entre as escolas do município de Natal, por exemplo. Né? E aí nós precisamos refletir como professores, como coordenadores pedagógicos, como gestão escolar, como gestão pública, como Estado, nós precisamos refletir mesmo sobre o que está causando essa distinção, esse distanciamento entre as escolas em desigualdade, né? Para que a gente possa, por exemplo, criar novas estratégias, novas intervenções pedagógicas, novos planos de ação, correção de rota, para que essa desigualdade ela seja diminuída, ou seja, que essa caixa ela se fique compacta, né? Que ela não haja distinção, que ela não haja desigualdade. Pode passar, por favor? Pode falar, professora Isa, à vontade. Com relação ao slide anterior. Com relação ao slide anterior, se você puder... Certo. Sim. Observa-se que a gente vê essa parte, a caixa... É porque está tão miudinha, 2025, 2025. A primeira é 2024 e a segunda é saída 2025. Então, a 2025, ela passa, né, nessa linha de cima, ela passa um pouco da 2024. Mas embaixo também ela está mais alta do que a 2024. Não sei se vocês estão percebendo. Uma é sobre essa questão aí. Com relação a essa diferença. Ela está mais alta desde o início, 2025, desde baixo. E o outro é referente a esse 1.0, que diz o quê? Esse 1.0 se refere a quê? Esse 1.0 ele se refere diretamente ao intervalo interquartil. O que é o intervalo interquartil? É o intervalo entre a diferenciação ou a distância entre uma escola e outra, por exemplo, que afirma a igualdade, a equidade ou a desigualdade dessas escolas, sabe? Então, aqui, por exemplo, a gente observa que o intervalo interquartil ele não modificou, ou seja, a caixa permanece na mesma medida, mas a gente observa, por exemplo, que a distância entre os pontos de escola, esses pontos verdes de saída de 2025, se nós observarmos os pontos verdes de saída de 2024, que é a primeira caixa acima, nós observamos que elas estão mais compactas. Observa que as escolas, os pontos verdes estão mais juntos, isso significa que há menos desigualdade. Quando nós observamos, por exemplo, a saída de 2025, nós observamos duas coisas. A caixa sobe um pouco, significando que o IFL, ou seja, o índice de fluência leitora, aumentou, mas a distinção, ou seja, a distância entre esses pontos verdes, que são as escolas, eles aumentam. Inclusive, algumas escolas que estavam dentro da caixa, eles passam para além da caixa. Então, passando além da caixa, significa que essas escolas superaram, por exemplo, o resultado. Ou seja, foram além daquele resultado que era esperado, sabe? Então, significa que, por exemplo, a gente tem aí o primeiro pontinho verde de 2025 circulado lá em cima, ele está muito distante do último ponto amarelo que está embaixo da caixa, sabe? Então, isso mostra, por exemplo, a distinção, a diferença e a desigualdade que há entre escolas ainda no território. Mas, com relação à base, você observa que essa base 2005 está um pouco mais acima, não é? Isso, exatamente. Aí, isso justifica o quê? Isso, na verdade, eu não consigo observar que ela está um pouco
maior ou menor, mas eu consigo observar que a caixa sobe, sabe? Então, por exemplo, a caixa subindo, porque quando a gente coloca a diferenciação, é como se a caixa de 2024 estivesse aqui e a caixa de 2025 mais acima. Então, isso significa que o índice de fluência leitora, o IFL, subiu. Lembra que a gente mostrou o IFL do município de Natal, que subiu 0,2%, por exemplo? Significa que esse índice de crianças subiu porque o nível de crianças que eram consideradas pré-leitoras, por exemplo, 1, 2 e 3, por exemplo, diminuiu também. Então, o índice de crianças, o nível de crianças pré-leitores 1, 2 e 3 diminuindo, consequentemente, vai aumentar o nível de crianças que são leitoras. Né? Então, consequentemente, essa caixa vai subir um pouco mais. Por isso que a base dela está um pouquinho maior. Está um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais alta, né? Isso, exatamente. Inclusive, entre a base e a caixa, eu acho que quase não há diferença da distância, né? Isso não implica em nada, não, né? Só a minha dúvida. Isso, exatamente. Não implica nesse sentido, né? Mas ela subindo diretamente, ela mesmo subindo, isso aqui significa que há uma vantagem que o IFL aumentou do município. O que se observa, na minha visão aqui, na minha observação, é que o que subiu foi exatamente essa linha de cima, que anterior a esses 3 pontos que se excedem. A diferença que eu percebo é aí, nessa distância, né, mais que a caixa, se colocar a base igual, ela não vai mostrar nenhuma, a meu ver, nenhuma diferença. Viu? É esse meu entendimento, mas eu sou totalmente leiga nisso aí. Eu quero só me inteirar, porque eu não quero ficar leiga nele, quero entender. Perfeito, professora. Muito boa a sua colocação. Muito obrigado. Pode passar, por favor? Bom, agora eu vou separar vocês em grupos, subgrupos, aqui na sala, tá? Então, a gente vai colocar agora a mão na massa mesmo, tá? Eu vou colocar um link no grupo, aqui no chat, por exemplo. Esse link, ele é o link de um material que vai ser disponibilizado para vocês futuramente. Ele é um link de um material que foi produzido pela Associação Bem Comum para ajudar os gestores escolares, os coordenadores pedagógicos e os professores com orientações pedagógicas para o uso dos resultados da avaliação de fluência leitora 2025. Então, como vai funcionar a dinâmica? Vocês irão abrir esse documento, irão fazer a leitura, né, dentro do grupo, irão fazer a leitura, e dentro do grupo, vocês irão discutir sobre esse documento e sobre a pergunta norteadora. Qual é a pergunta norteadora? Com base nos históricos de dados nacionais da Bem Comum, alunos classificados como pré-leitores 1 e 2 têm, em média, entre 20% e 30% de chances de avançarem para os perfis de leitores iniciantes e leitores fluentes nas avaliações seguintes. Que estratégias específicas de gestão e pedagógicas podem ser desenvolvidas para reduzir os alunos nesse nível mais crítico da fluência leitora? Então, eu, como professor em sala de aula, como posso ajudar os meus estudantes trazendo estratégias pedagógicas, estratégias de gestão para diminuir, reduzir os níveis de pré-leitores 1 e 2 da minha escola? Como eu posso contribuir com isso? Então, eu vou separar vocês aqui em sala. Vocês terão, por exemplo, 20 minutos para discutirem, para lerem o documento e discutirem. E logo após, nós vamos voltar para a plenária, onde vocês irão escolher uma pessoa do grupo para trazerem a reflexão que foi feita, por exemplo, dentro dos subgrupos, tá? Então, eu vou abrir aqui as salas e vou pedir que vocês se direcionem às salas para discutirem sobre o documento e sobre a pergunta norteadora. Eu vou colocar a pergunta norteadora aqui. Deixa eu pegar aqui a pergunta norteadora e já colocar para não... Vou colocar aqui no chat a pergunta também a pergunta norteadora, tá? Além do documento. E aí fica mais fácil também para que os professores consigam visualizar, tá? Serão separados 4 grupos. Em 20 minutos nós retornamos para a sala e discutimos o que foi discutido em subsalas. Então, pessoal, até já. Olá, professores. Vamos voltando das salas temáticas.
Espero que tenha sido uma discussão rica, né, sobre estratégias. Vamos voltando aqui na plenária. Professor, professor Cláudio? Isso. Sim. O nosso grupo não conseguiu ver o texto, mas a gente teve umas discussões bem interessantes. E escolhemos como a relatora a Daniela. Cadê a Daniela? Muito bom, professora Isa. Obrigado por comunicar. Bom, vamos convidar então aqui o representante do grupo 1, né, a Daniele, e em seguida a gente também vai abrindo aqui para possíveis discussões, falas, sugestões, estratégias também. Oi, estão me ouvindo? Sim, Daniela. Eu peço desculpa se de repente parar aqui, travar, que eu estou com um problema no computador e de vez em quando ele dá uma travada, tá? Mas vamos torcer para que não aconteça. Então, a gente ficou um pouco confusos na nossa sala, porque a gente não conseguiu identificar, mas a gente tinha a pergunta, né, a questionamento, e falamos sobre um pouco. Então, juntamos um pouco das ideias do que foi falado durante a exposição dos slides e sobre alguns questionamentos que a professora Isa já tinha feito, que eu, né, coloco que foram muito pertinentes, né? Então, a respeito das estratégias, eu acredito, fazendo um paralelo com os gráficos, né, que a gente viu e que a gente entendeu um pouco, cada escola ela tem as suas particularidades, né? Então, eu acredito que todas as escolas elas já trabalham com a questão dessas questões de projetos, né, para criar essas eita, que a pessoa fica nervosa e começa a fugir as palavras da cabeça, nessas estratégias de leitura. E na escola em que eu trabalho, nós temos um espaço maravilhoso, e aí a gente não é tão grande, mas a gente conta com um espaço arborizado, e nós fazemos piqueniques literários, rodas literárias, nós temos uma biblioteca ativa, onde a nossa professora faz um trabalho de leitura, nós temos empréstimos de livro. Então, todo esse processo, ele faz com que a criança esteja envolvida, né? Toda a escola é envolvida nesse processo desde o primeiro ano. E isso valoriza muito o momento em que chega essas avaliações. Porém, claro que a gente não vai aqui dizer que saiu tudo perfeito. Não, esse gráfico trouxe para mim uma visão de que, poxa, melhoramos, mas aí é geral, eu não sei o da minha escola, então eu preciso trabalhar mais dentro dessa perspectiva para que esse aluno chegue no segundo ano bem, não é? Para que ele tenha avançado dentro daquilo que é proposto para o segundo ano, né, nas habilidades, nas competências para o segundo ano, para que ele tenha a base para fazer uma boa prova, e aí sim, não é a avaliação, a gente não está ali avaliando o trabalho do professor, mas a gente está vendo os avanços do aluno, e quando o aluno avança, a gente percebe que toda a equipe ganha, né? Toda a equipe da escola, ela ganha, porque a gente conseguiu. E aí, ele vai para um terceiro ano bem, porque ele teve uma base boa, e aí sucessivamente. Então, os projetos, as atividades, as estratégias criadas pela escola, pela equipe, é que vai fazer com que esse índice melhore cada vez mais. Perfeita colocação, professora Daniela. Muito obrigado pela colaboração. Incrível mesmo. Muito bom. E as estratégias aí foram bem curiosas, né? As estratégias do empréstimo dos livros. E uma coisa interessante que eu notei é a questão, por exemplo, quando a senhora fala sobre os lugares que a escola tem, por exemplo, proporcionando leitura, né? Como, por exemplo, a biblioteca. E aí a gente cita também um projeto que é nacional, por exemplo, que é o Cantinho da Leitura, né? Nós já citamos. Eu só para acrescentar, assim, porque a fala de Daniela, ela
ela se assemelha muito, né, à realidade que ela vivencia na escola, com a minha, a escola que eu vivenciei há 15 anos, né, que ela vem sempre usando estratégias boas de leitura. Foi premiada com questões com projetos de leitura da biblioteca. A clientela é muito boa também, a gente chama clientela, mas a comunidade é muito boa, é um nível social, eu acho que privilegiado, eu digo muito que é o filé do município, e o IDEB, ela vem alcançando sempre um dos melhores IDEB, 6,2, mas isso se deve, com certeza, ao empenho da equipe pedagógica, da equipe técnica, né? Nos últimos anos é que a gente teve alguns problemas, mas que ela vem ao longo desses últimos anos sempre tendo um trabalho bom com essas estratégias que Daniela falou, semelhantes, né? Espaços Perfeito. estratégias semelhantes, então foi muito, muito parecida a realidade. Perfeito, professora Isa, muito obrigado. Alguém representando o grupo 2, para a gente ir aqui rapidinho, Rosivan já pode colocar também os slides aqui, para a gente ir concluindo. Alguém do grupo 2, para representar o grupo 2, ou do grupo 1, que a Daniela não estava, o outro grupo que a Daniela não estava. Alguém? Eu estava... Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Eu estava no grupo 2, fui até aqui pedir o documento, porque na hora eu não abri o documento e fui direto para a sala, e quando voltei já não tinha mais, aí o celular já deu todo um problema. Ouvindo a colega falar, né, a colega Daniela, bem parecido também com as estratégias que a gente coloca aqui na nossa escola, né, para fluência e leitura. Eu tenho uma experiência pouca no município ainda, eu cheguei no ano passado, mas cheguei numa turma muito desafiadora, e que foi pedido, vamos melhorar essa parte mesmo, foi pedido justamente isso, melhorar essa parte da fluência leitora. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Uma turma de 4º ano, uma turma que já estava bem... alunos bem entrosados, eu cheguei, eles já estavam bem entrosados, mas eles não tinham essa fluência, eles pegavam um livro e olhavam as imagens e ficavam tentando entender o que o livro dizia, e aí a gente começou a procurar estratégias para ajudar essa turma, e aí a gente, juntos, né, escola juntas, eu comecei antes da aula, antes da chamada, vamos nos juntar, a turma que vamos ler um livro todos os dias. Então, foi a estratégia que eu consegui colocar para que eles lessem todos os dias. E aí, o que nós fazíamos? Um aluno por dia. Ia seguir na ordem da chamada, um aluno por dia lia um livro. E isso durante o semestre inteiro. E ao final do semestre, muitos alunos conseguiram alcançar essa autonomia de ler, de pegar um livro. Hoje eles já vão na biblioteca. Ao final do ano, a gente até ficou muito feliz, porque eu tive alguns alunos que iam na biblioteca, professora, posso levar para casa nas férias? E aí, não pode, porque não tem como você devolver. Ah, professora, deixa eu levar só um gibi, então. Aí a gente foi liberando aqui, né, liberando ali, e eles chegaram ao final do ano já querendo ler, uma coisa que não acontecia, eles não queriam ler ao começo, e foi muito bom. E, para além disso, a gente foi inserindo projetos em disciplinas específicas. Foram estratégias que nós fomos encontrando pequenas, mas que no dia a dia entrasse numa turma de 4º ano que ainda não estava com essa autonomia de interpretar um texto, de compreender. A gente espera que no 4º ano eles consigam já ler, interpretar, entender, mas eles não estavam assim. E aí tínhamos que encontrar no dia a dia, porque eles tinham que aprender história, geografia. E a interdisciplinaridade entrou aí. E as estratégias que nós encontramos foi a leitura ao chegar em sala e a interdisciplinaridade. Vamos tentar, em cada matéria, buscar um texto, algo que eles leiam e eles tenham que explicar e eles tenham que falar. E uma última estratégia, para encerrar minha fala, foi que
eu inseri na sala trabalhos em grupo que eles tivessem que apresentar. Eles não tinham esse costume. E isso na escola fez bastante diferença, porque até mesmo os pais sentiram muita diferença. Peraí, os meninos vão começar a explanar conteúdo assim do nada. Não, não era do nada. Junto com eles em aula, eu fazia os trabalhos com eles e vamos fazer juntos, mas no dia de apresentação, vocês têm que apresentar. Então, o que isso fez com eles? Por que dessa estratégia? Eles tiveram que fazer o quê? Ler em casa, buscar o conteúdo, porque a nota deles dependia deles explanarem o conteúdo. E me dizer assim, professor, eu entendi isso e isso. Eu não pedi para eles fazerem, vamos fazer um slide, vocês vão apresentar uma... Não, eles vieram com o que eles sabiam, com o que eles entenderam dos textos que a gente foi lendo durante o bimestre, e isso foi extremamente gratificante, porque eles começaram a realmente entender o que estavam lendo, e isso é bom demais, isso A educação é isso, né? O aluno conseguir viver num mundo em que ele entende o que aquele mundo está passando para ele, isso é bom demais. Muito bom, professora Nathalie. Parabéns, inclusive, né, pelas ações, pelas estratégias, o quanto que é importante a escola ter um plano de ação, né? O quanto que é importante existir estratégias em sala de aula, estratégias pedagógicas com intencionalidade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente traz os resultados gerais do município de Natal, da rede pública, e os resultados gerais também do município de Natal, de rede municipal. Lembrando que rede pública, rede estadual e rede municipal. Professora, por favor. Lembrando que faltam 15 minutos. Tá bem, já estamos concluindo aqui. Então, da rede pública, eram 52% de estudantes como pré-leitores, no perfil de pré-leitor, 32% no iniciante e 15% no fluente. E na rede municipal de Natal, nós tivemos 55% no perfil de pré-leitores, 31% de iniciante e 14% de fluentes. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe para vocês terem uma noção, uma ideia do quanto que o município de Natal pesa nas avaliações em questão de participação e de matrícula. Por exemplo, quando nós fazemos um cálculo de porcentagem para saber a porcentagem das crianças avaliadas do município de Natal em relação ao estado, as crianças avaliadas do município de Natal equivalem aí a 13% de todas as crianças do território do Rio Grande do Norte. Quando nos referimos a Natal, município, em relação à regional, a primeira DIREC, com os outros municípios, nós vemos aí que 59,6% de crianças equivalem somente ao município de Natal. Então, isso aí é um peso muito forte que o município tem, o quanto que é importante os professores instigarem, né, a família dos estudantes, a incentivarem os estudantes a participarem das avaliações, né, o quanto que é importante a gestão escolar estar engajada, o quanto que é importante os professores estarem engajados, o quanto que é importante a gestão pública estar engajada nessa questão da participação. Pode passar, por favor? Aqui vamos trazer, então, quais foram os pontos de avanço do município de Natal. Apesar da variação no total de leitores, quando comparação das edições de saída 2024 e saída 2025, houve um avanço consistente no índice de fluência leitora de 0,2 pontos percentuais. Então, vamos aí todos de mão dada, aumentar esse índice de fluência leitora para este ano, né? Já houve um avanço entre 2024 e 2025, mas eu tenho certeza que haverá um maior avanço entre 2025 e 2026. Houve uma redução de 20 pontos percentuais no percentual de pré-leitores 1, 2 e 3, então foi um percentual muito grande de queda de pré-leitores, né? E eu acredito que também teremos ainda mais este ano. Houve um avanço significativo no percentual de leitores fluentes de 4 pontos percentuais, ou seja, 4 pontos percentuais de leitores fluentes entre uma edição e outra, e um avanço no percentual de participação entre as edições de saída 2024 e saída 2025 de 17,3% pontos percentuais. Então, aí a gente tem 17,3% de estudantes a mais fazendo as avaliações entre as edições de 2024 e 2025. Pode passar?
Aqui trouxemos qual é o papel da gestão escolar junto aos professores para o avanço dos resultados. Então, nós temos aí desde realizar na escola momentos para análise dos dados da fluência leitora, ou seja, juntar a comunidade escolar, juntar os pais, mostrar esses dados aos professores, mostrar esses dados à comunidade escolar para gerar um foco em equidade, né, de acordo com o perfil de desempenho das crianças. Proporcionar momentos formativos na escola para os professores do ciclo de alfabetização, incluindo professores do terceiro ano, para focarem também na recomposição da aprendizagem, monitorar diariamente a frequência dos estudantes e realizar busca ativa, isso é muito importante também. Implementar momentos diários de leitura, como já foi falado aqui, inclusive, sobre os momentos de leitura para os estudantes. Pode passar, por favor. Organizar a rotina de acompanhamento, a progressão dos estudantes, da aprendizagem dos estudantes, ampliar o acesso à leitura por meio de projetos, como já foi falado aqui também em projetos, quanto à gestão escolar, quanto à coordenação pedagógica, desenvolver campanhas de incentivo à leitura em casa, isso instigando os pais, para que os pais incentivem seus filhos a lerem, incluir no plano as ações qualificadas de ensino e aprendizagem, leitura e escrita, também para o primeiro ano. Então, é muito importante focarmos aqui também que o primeiro ano, este ano, será o segundo ano, ano que vem. Então, é muito importante nós focarmos que um investimento no primeiro ano, para que eles conheçam letra, conheçam sílabas, cheguem pelo menos ali no pré-leitor nível 4, para que próximo ano ele consolide a alfabetização e chegue até o final do segundo ano como leitor fluente. É muito importante isso. Podemos passar? Estabelecer junto com o professor do primeiro ano do ensino fundamental metas. Estabelecer metas é muito importante. Realizar a devolutiva dos resultados de alfabetização com as famílias, como já foi falado. Tempo de presença, exemplo e experiência. Orientar para a turma de terceiro ano a importância da implementação de ações intencionais de recomposição da aprendizagem, articuladas ao ensino regular e fundamentadas em diagnósticos. Então, é muito importante. Pode passar, por favor. Estou correndo um pouco por causa do tempo. Esse material, ele é uma orientação para cada instância, mas aí, né, no caso, a instância para professores, orientações pedagógicas para coordenação pedagógica e gestão escolar, esse material eu vou passar para vocês, tá? Inclusive, é o texto que estava na discussão da primeira dinâmica, está dentro desse material que foi elaborado pela Associação Bem Comum. Pode passar, por favor. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria também de dividir a sala agora 5 minutinhos, mas agora vocês irão descrever, por exemplo, dentro dessa dinâmica, quais foram os principais aprendizados da oficina e como você pretende aplicar isso na sua prática com os alunos, com os estudantes. Então, dentro de 5 minutinhos, a gente volta para cá, faz uma discussão rápida e a gente encerra a oficina. Então, vamos lá. É uma discussão bem rápida, tá? 5 minutinhos. E daqui a pouco eu aguardo vocês aqui. Olá, professores. Vamos voltando. Alguém quer fazer um comentário sobre quais foram os principais aprendizados da oficina e como você pretende aplicar isso na sua prática? Eu comecei a falar sobre aprendizado, né? O aprendizado foram bastante, né? Bastante coisas se somaram, né? A minha experiência, a minha aprendizagem. Mas não foi o suficiente ainda, né? Ainda tem muito que caminhar para compreender muitas coisas, ficaram ainda algumas dúvidas. Eu queria ver se era possível você colocar aqueles slides da explanação desse seu trabalho, sabe? Dessa sua apresentação, que eu achei muito importante, e se a gente tiver esse material, dá para a gente dar uma estudada melhor e assimilar mais um pouco. Com certeza, professora, muito obrigado. 2 horinhas é
pouquíssimo, Não né? sei pra como gente... vai chegar, né? Como é que vocês vão, se vocês vão deixar nas escolas, como é que vocês vão socializar esse. E finalizamos. Pode passar, Rosivan, por favor. Quero agradecer aqui desde já, professora Vânia, professora Jaqueline, muito obrigado que estiveram em contato comigo diretamente. Levem meus agradecimentos aí à Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado. Quero agradecer também à Política Territorial, o ProAlfa. Agradeço desde já também à Associação Bem Comum, né, por ter disponibilizado aí esse momento de interação com o município de Natal. Então, desde já também meus agradecimentos a todos que participaram dessa oficina e até uma próxima, né, se Deus assim permitir.